telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje a nossa convidada é a doutora Fernanda de Assis Pegoraro, que é a coordenadora do PROCON, o órgão de defesa do consumidor aqui em Bauru. Me acompanha nessa entrevista a doutora Rossana Curione, que é a juíza da primeira vara civil de Bauru. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Doutora, no dia 11 de setembro passado, o Código de Defesa do Consumidor completou 21 anos, né, já de existência, certo? De funcionamento. Na sua avaliação, doutora, quais são os avanços que esse Código de Defesa do Consumidor permitiu para nós, né, pobres consumidores, vamos dizer assim? Quais os avanços que esse código garantiu e ainda o que tem que ser feito para que o consumidor faça valer os seus direitos? Bom, na verdade o que a gente observa é que, não obstante ele tenha já 21 anos, recentemente, né, nos últimos 10 anos, é que ele realmente passou a ser aplicado e a ser mais explorado. Hoje, o código ele tem condições de assegurar para o consumidor o seu resguardo, os seus direitos. Ele é um código principiológico, até por isso ele não vem perdendo a sua eficácia aí com o passar dos anos. Mas o que a gente percebe hoje, e que talvez mais importante até do que a própria lei, é que o consumidor tem essa lei, ela é extremamente protetiva, mas ele começa a se valer mais dela, ele começa a buscar mais o direito, manifestar mais o seu descontentamento e procurar assegurar tudo aquilo que lhe é ofertado, então, pela legislação. Essa é a grande evolução, a meu ver. É a partir do momento que o consumidor ele começa a se mobilizar, que a gente não percebia até há pouco tempo. E a eficácia do código, doutora, ele tem sido resolvido os problemas dos consumidores em termos gerais? Ele assegura para o consumidor uma gama muito grande de direitos, ele reconhece a fragilidade do consumidor frente ao fornecedor e isso então propicia ao consumidor uma segurança muito maior. Mas talvez se a gente for pegar os casos concretos, a ideia é que hoje trabalha-se, como a gente pode dizer, né, secando gelo. Você soluciona os casos em concreto, consegue trabalhar-se de uma forma muito boa, para o consumidor positiva. Mas mais importante que isso, talvez as ações coletivas, então, que podem assegurar para a coletividade os seus direitos, e as ações preventivas que também vêm previstas e agora também começam a ganhar mais força, seja na parte educativa, seja na parte preventiva, mas com a fiscalização. Você começa a exigir, então, uma modificação de postura do fornecedor, para que a gente não venha consertar uma lesão que já se perpetuou, mas sim evitar que ela ocorra. E alguns fornecedores, como a senhora colocou, eles são até assíduos, vamos dizer assim, no PROCON, né? Ou seja, há muitas reclamações, né, com relação a alguns fornecedores que atendem a coletividade em termos gerais, mas nesse sentido também houve um avanço desses fornecedores à medida que foram acionados através do PROCON, né, e com base no Código de Defesa do Consumidor, eles tomaram medidas corretivas no sentido de não haver uma reincidência nesses erros? Eu complementaria no sentido, ou seja, ele tem exercido a função pedagógica, não é? Com eventuais penalidades impostas, sanções impostas nos termos da lei, tem evitado que novas eventuais violações de direito ocorram. Isso é sentido no PROCON, pelo número de reclamações, etc. O que a gente consegue perceber hoje no PROCON é que ainda as pequenas empresas, talvez elas adequem mais à legislação, elas têm um pouco mais de receio dessa parte preventiva fiscalizatória. Então você consegue, a partir desses mecanismos, fazer com que essa empresa modifique a sua postura, e ela vem modificando. As grandes empresas também têm modificado sim, mas talvez de uma forma um pouco mais lenta. Porque, infelizmente, muitas vezes o que se percebe na prática é que a sanção ela não é suficiente para intimidar a empresa, de tal forma que ela tem muitas vezes, ainda lucrativa. A política, às vezes, de agir com violação ao consumidor, aos direitos do consumidor, ela ainda é lucrativa. Se a gente for considerar talvez o número de consumidores no total e o número de consumidores que chegam a reclamar, talvez seja uma parte muito pequena, o que permite ainda correr o risco, né? Exatamente. Para o banco hoje, que é um dos, né, como exemplo, que é uma das empresas mais reclamadas,
ainda é lucrativo manter cláusulas que são abusivas, que não poderiam estar ali, mas que estão previstas. Mas por quê? Porque uma parcela muito pequena da sociedade vai e reclama o seu direito. E ainda que ele tenha que restituí-lo em dobro, que vem acontecendo, ainda assim é lucrativo. E se nós aplicarmos as multas que também estão previstas, ainda assim é lucrativo. E eles chegam recentemente eu recebo as notícias jurídicas, né? Eles chegam até o Supremo, para você ter uma ideia, questionando situações de defesa do consumidor. E o que se fala, né, Fernanda, nós tivemos aí o último evento realizado pelo PROCON e nós levantamos, e foi levantado justamente isso. O consumidor, ele ainda não tem a consciência, como via de regra o cidadão não tem, da força que ele tem na cadeia produtiva. Porque é ele que determina o produto que vai ser vendido, que não vai ser vendido, se a empresa vai se manter ou não se manter. A partir do momento que ele tiver essa consciência, não é? Ele tiver uma formação, a bendita da informação, no sentido de que ele pode mudar essa postura do fornecedor, talvez mudássemos, né, esse parâmetro. Então isso é uma coisa que é muito recorrente hoje nas discussões que se faz, não é? Do consumidor, ele começar a escolher, não é verdade, de uma maneira que seja correta e divulgar para, olha, tal banco, tal instituição, tal empresa, ela não presta um bom serviço. E nisso exigir, não só no sentido de reclamar daquela violação, mas criar uma cultura no sentido de que as empresas, enfim, os fornecedores, eles comecem a perceber que a lei deve valer, porque o consumidor é que determina o padrão de excelência de uma empresa ou não, né? Então, se nós nos mantivermos aceitando qualquer produto, qualquer coisa, eles vão continuar agindo da mesma maneira, não é? Exatamente. Hoje a gente fala, a grande arma aí para você fazer com que as empresas venham modificar a sua postura é o poder de escolha do consumidor. E infelizmente ele ainda está engatinhando nisso, ainda não conseguiu identificar que aquela empresa que não presta um bom serviço não deve ser contratada, aquela loja que não te oferece um produto a contento, que ela coloca nas suas prateleiras produtos com qualidade vencida, com até os serviços falta de informação mesmo, de preço, os serviços não são bem prestados, ele não deve ficar ali, ele deve modificar. Mas você começa a excluir essa empresa das suas posições mesmo, do seu consumo, a empresa começa a perder mercado. E aí é que ela vai disputar realmente, vai implementar melhorias. É a maior arma que a gente tem hoje, talvez seja de fato essa. E o PROCON, doutora Fernanda, ele pode dar publicidade dessas empresas que, vamos dizer assim, uma espécie de ranking das piores empresas em termos de atendimento ou de prestação de serviço ou mesmo de produto, é possível? Sim, na verdade existe uma previsão no código, né, da Defesa do Consumidor, que ele diz inclusive isso, que anualmente devem ser divulgadas as empresas com maior número de reclamações fundamentadas. E desde 2009 nós passamos a apresentar para a sociedade, né, então a gente disponibiliza isso, o acesso para qualquer cidadão. Isso é no site? Você encontra no site tanto do SINDEC, você vai encontrar no site do PROCON de São Paulo, e aí você vai ter tanto um panorama geral, né, nacional, estadual, quanto até em Bauru. Então, algumas empresas locais, o consumidor de Bauru ele pode ir até o PROCON, solicitar essa lista, nós apresentamos, pode mandar por e-mail, nós mandamos os documentos por e-mail para que também consiga verificar. E essa é a parte educativa do PROCON, não é? É uma forma de instruir, de oferecer instrumentos para o consumidor para que ele realize, ele se concretize esse seu direito de escolha de maneira melhor. E faça um consumo consciente, exato, né, da qualidade daquela empresa que ele optou, da qual ele optou. Agora, doutora, e lá no PROCON, né? O consumidor, quando chega para ser atendido no PROCON, no entendimento de vocês, ele tem noção, uma boa noção do que ele deve, ou do que ele pode ou não pode reclamar? Ou ele procura o PROCON achando que tem 1001 direitos e na verdade não é bem assim? Como que funciona esse atendimento lá? Não, uma boa parte das pessoas que nos procuram, na verdade, elas querem ter informação mesmo. Eu tenho direito ou eu não tenho? Mas, claro, tem aqueles casos em que as pessoas, elas seguem aquela, a gente fala, né, a mente coletiva. Então, você tem uma ideia de que existe um direito, não existe, mas por que todo mundo vai pagando aquilo? Porque são políticas aplicadas pelas lojas.
E ela vai lá achando que tem um direito, e muitas vezes quando você explica que não existe, tem uma certa dificuldade de aceitação, né? Então, um grande exemplo seria uma troca de mercadorias. Hoje é o que a gente mais enfrenta. As pessoas vão lá, poxa, olha, não serviu uma roupa, eu quero trocar e a loja não quer, né? Aí é a parte que realmente desconhece o direito. Mas a maioria das vezes elas reconhecem sim o PROCON como um órgão atuante, como um órgão para se buscar informação. E lá vocês procuram fazer a conciliação primeiro, antes de tomar alguma medida judicial? Como que funciona? Chama o fornecedor, o comerciante? O procedimento. O procedimento. Como que é feito, doutor? Explica para o nosso telespectador. Muito bem. O consumidor que ele se sente lesado, né, que ele teve um direito violado, ele deve comparecer ao PROCON. Lá a gente abre, então, com uma pequena petição, assim, a gente vai narrar os fatos, como foram, o direito que foi violado do consumidor, e o pedido que ele está apresentando. Uma reclamação. É uma reclamação mesmo. Então, notifica-se essa empresa para que ela, em prazo de 10 dias, ela nos apresente uma proposta de acordo ou uma justificativa que demonstre que o consumidor não tem direito, que ele alega ter, ou que ela realmente reconheça a violação que ela cometeu e se comprometa a repará-la. O consumidor retorna para analisar. Se houver uma composição entre as partes, a gente homologa um acordo e arquiva. Em não havendo, marca-se audiência, e é a partir do momento em que se abre essa audiência, que vai entrar para esse cadastro de informações limitadas que a gente divulga. Até então, essa carta de investigação preliminar, essa notificação prévia, ela não tem nenhum ônus pro fornecedor. E aí na audiência, novamente, nós tentamos uma conciliação entre as partes. Sendo possível, então, mais uma vez, homologa seu acordo para o cumprimento. Se não houver esse acordo homologado, ele é encaminhado já para execução de juizado especial. E não havendo composição entre as partes e havendo, de fato, um direito do consumidor, nós temos um convênio, então, com o juizado especial que também, dentro do Poupatempo, e aí é encaminhado para uma audiência. Essa reclamação que é feita dentro do PROCON, automaticamente não havendo o acordo, é encaminhado já para o juizado, que funciona no mesmo local. Então não precisa, bom, esse não resultou frutífero, ou seja, não teve acordo, a parte não precisa ir para o juizado para fazer outra reclamação. Não. A mesma reclamação vai direto para o juizado. As partes já saem cientes, na audiência de conclusão do PROCON, cientes da data em que será a próxima audiência no juizado. Em termos gerais, doutora, os comerciantes optam pelo acordo ou preferem que vá para a justiça, para o juizado civil, no caso, no juizado especial? Isso. Ou depende muito do caso? O último levantamento feito, a gente faz anualmente, né, feito no ano passado, ele resultou em 88% de acordo. Acordo ali no PROCON. PROCON. Dos casos apresentados, 88% teve conciliação dentro do próprio PROCON. E quem saiu beneficiado, no caso, foram os consumidores. Na verdade, assim, muitas vezes o consumidor ele não sai integralmente atendido naquilo que ele espera. Sim. Mas a gente fala, a composição é justamente isso, né? Pressupõe sempre que uma parte dispõe de um pouquinho aqui, a outra ali, para que a gente chegue num senso comum e solucione a questão de uma forma que vá atender as duas partes. Né? Em que as duas saiam satisfeitas. A ideia é sempre essa. O importante é que, no caso, o fornecedor não entra naquele cadastro que a senhora colocou, né? Exatamente. Para a imagem da empresa é positivo, porque ela não vai entrar aí para esse cadastro de informações fundamentadas que nós divulgamos, que é a pior contra-propaganda que ela pode ter. E uma coisa eu acho interessante é esse convênio, né, com os juizados. Então isso é muito importante, porque se a pessoa tivesse que ir ali no PROCON, aí ela faz uma reclamação, faz tudo isso, intima o fornecedor, chega lá, não houve acordo, bom, isso vai para o arquivo do PROCON, aí ela tem que procurar o juizado, começar tudo de novo. Acho que isso também é uma prestação de serviço muito interessante, não é? Essa harmonia entre o PROCON e o juizado especial. Não, é excelente, porque você traz para o consumidor uma facilidade, uma segurança, porque muitas vezes ele não sabe nem como exercer esse direito. Né? E você consegue trazer uma solução um pouco mais rápida, porque se fosse abrir em separado, talvez tivesse uma prévia audiência também de consultação no juizado. Então ganham todas as partes envolvidas, né? Na medida em que existe uma celeridade e um atendimento diferenciado para o próprio consumidor. Inclusive, né, no mesmo espaço físico, né? Exatamente, isso que também ajuda. E a gente percebe a dificuldade do consumidor justamente nos casos em que não é possível encaminhar para o juizado, seja porque o valor que está se discutindo é superior ao alçada do juizado. Nos casos também em que envolveria a Justiça Federal, que não tem como encaminhar, porque não tem juizado especial federal em Bauru.
Então, nesses casos, a gente percebe a dificuldade que o consumidor enfrenta quando quando você não tem esse mecanismo, né? Quando você não tem esse trabalho conjunto. E as questões, assim, doutora, que são de interesse coletivo, elas são divulgadas? Por exemplo, houve uma homologação de um acordo ou até no próprio juizado, né, especial, teve lá uma decisão, né, que pode valer para vários outros consumidores. Isso é divulgado? Olha, teve uma decisão aqui ou teve um acordo e isso pode se estender aos demais. Na verdade, os casos do PROCON, né, como é um órgão administrativo, ele está restrito apenas às partes que estão envolvidas. Então, a gente não tem como ali dentro, nós não trabalhamos em Bauru com a tutela coletiva. Aí o que a gente percebe quando existe uma lesão aí coletiva, nós encaminhamos todos os documentos que nós dispomos para a promotoria, para que lá seja feita análise e aí eventual propositura da ação. Sim, aí então a promotoria quem propõe a ação, estende então o juiz no caso estende para todos. Foi o caso, acho que teve um clube, né, que vendia títulos, né, clube de serviço e tal, e aí que eu me recordo que em Bauru ele acabou atingindo, né, a decisão atingindo a todos aqueles que estavam sendo cobrados pelo clube, né? Exato. Indevidamente. Exato. E o Código de Defesa do Consumidor, ele tem esse instrumento que é muito importante, que é a ação coletiva, né? Nós não tínhamos antes a ação civil pública para interesses gerais, ambientais, depois veio o Código de Defesa do Consumidor e traz isso, ainda muito pouco explorado, né, doutora Fernanda? E isso é uma outra discussão que se tem. Exato. As associações que trabalham as relações de consumo, a gente vai verificar a doutrina, os estudos mais aprofundados, nós vamos nos deparar com essa situação, né? Em que ainda não há uma educação para a defesa dos interesses coletivos, o que facilitaria muito, porque hoje eu falo sempre isso, é muito difícil que um consumidor só seja lesado. Quando um é lesado, tem uma gama de outras pessoas que estão sendo lesadas também. Né? E nós temos a cultura ainda da ação individual, de defesa de interesses por si, né? Cada um defendendo o seu interesse. Então talvez seja o caso de nós estendermos um pouco mais, abrir um pouco mais para essa concepção das ações coletivas, né? Porque isso ainda é um ranço cultural que nós temos. Não é? Mesmo o IDEC e outras associações que trabalham com a defesa do consumidor ainda tem uma atuação ainda meio tímida nesse sentido, né? Ainda nós não estamos engatinhando nesse sentido. A senhora comentou dos bancos, né? Mas e os planos de saúde aqui em Bauru, doutora? Como que está a situação? Muita reclamação? Na verdade, o que a gente encontra, tem algumas reclamações de plano de saúde, mas na maior parte não existe reclamação, porque muitas vezes esses convênios eles não são firmados diretamente entre as partes, né? Muitas pessoas elas têm um convênio através da sua empresa, então elas não teriam legitimidade para discutir, então a gente acaba não tendo muito. O que tem acontecido com bastante frequência em Bauru é de um cartão de desconto médico que tem apresentado alguns contratempos na cidade, então está havendo um número bastante grande de reclamações relativamente aos serviços que são prestados, ou melhor, não são prestados, a cobranças indevidas. Agora, relativamente aos planos mesmo de saúde, os convênios médicos, não há tanto registro. O consumidor procura muito a justiça, né, doutora Rossana, com relação aos planos de saúde, já vai direto, né, para fazer valer os seus direitos, né? Exatamente, já até por conta até dessa mesma situação. Do que a doutora Fernanda explicou. Da questão e às vezes, da empresa, né, professor Said, as reclamações, muitas vezes, o que chega para nós são questões, na maioria, não só, mas na maioria das vezes são situações de emergência. Então a pessoa entende que ela tem direito a uma intervenção cirúrgica coberta pelo plano e ela vai lá e o plano fala não tem. Então essa discussão, como há uma questão de urgência, ela vai buscar a tutela de urgência para que o juiz analise imediatamente, se o juiz entender, determina imediatamente que o plano de saúde então custeie determinado procedimento, né? Então tem muito essa questão temporal realmente acaba acontecendo, porque muito embora a gente fale o trâmite hoje no PROCON, ele não demora mais que 2 meses, né? Desde o início até o final, mas ainda assim 2 meses para quem tem urgência é muito tempo. E o socorro do judiciário nesses casos é imediato. Ele vem atender melhor o interesse do consumidor. E o código, doutora, ele está sendo, vamos dizer, exercido na sua plenitude ou tem algumas partes ainda do Código de Defesa do Consumidor que são pouco aplicados ou de difícil aplicação?
Não, o que a gente vê vai de encontro com o que nós estávamos dizendo, né? A parte que prevê então as tutelas coletivas ainda existe uma limitação na sua aplicação. A parte penal pouco se vê aplicar, né? Então, talvez seja necessário implementar um pouco mais, trabalhar um pouco melhor essa parte. Quanto aos direitos individuais, eles têm sido bem trabalhados. A maior dificuldade realmente fica na parte penal e nas tutelas coletivas, que ainda estamos começando, engatinha bem. A senhora falou da questão da parte pedagógica, né? Dia 19, agora foi dia do comprador, né? Certo? E o comprador, na verdade, é aquela pessoa que precisa saber comprar também, como já foi colocado aqui. É o que determina, né? Como é trabalhada essa parte pedagógica lá no órgão, ou seja, à medida que vocês recepcionam os consumidores, né, é feito um trabalho de orientação no sentido de que a pessoa também tenha cuidados ao fazer as suas compras? Sim, toda vez que o consumidor ele vai com as dúvidas, a gente procura solucionar, educar, explicar, mas hoje o mecanismo do qual o mais se vale para levar a informação ainda é de fato a imprensa, porque é um meio que a gente consegue realmente pulverizar a informação, né? Tentamos outros paralelos, né? Como as cartilhas, né? Mas ainda funciona. O que a gente percebe é que ainda tem uma dificuldade maior para você conseguir atingir parcialmente, né? Talvez o alvo, até né? O consumidor. Desculpa, porque vai exigir leitura e a grande massa da população não gosta muito de ler. Não é se você joga uma informação um pouquinho mais carregada de noções escritas, já tem dificuldade de você obter o seu resultado. Né? E a imprensa é mais fácil, porque ela ouve, né? Ela vê. Talvez, eu acho que os mecanismos são... Comunicação mais rápida, mais né, rápida, doutora? exatamente. O que tem um viés que nós temos tentado também já nos valer, seriam realmente as palestras para grupos. Sim. Então isso já tem acontecido, né? O PROCON ele presta esse serviço, a gente divulga, mas ainda é pequena a procura. Para grupos realmente que têm interesse, o PROCON vai até lá sem custo nenhum, para explicar para esse grupo de pessoas como funciona, quais são os seus direitos, como exercê-lo. Então nós estivemos já no SESI para um grupo de idosos, há um tempo atrás, já estivemos no Hospital Estadual também para um grupo de funcionários. Então a forma de você levar a informação, mas ainda existe essa resistência, né? Às vezes as palestras, elas têm uma procura, mas ainda é limitada. É difícil você conseguir atingir a sociedade. Os trabalhos que são realizados com escolas, também tem alguns projetos nesse sentido, né, doutora Fernanda? Pelo PROCON, pela Fundação PROCON. Também tem. Em São Paulo, principalmente, eles conseguiram trabalhar bem isso, eles falam, né, o Observatório Social. E a gente agora está trazendo isso para o interior. Que aí a escola levar para a formação realmente. A trabalhar lá das crianças, né? Como funciona, como que ele deve agir como um pequeno consumidor, explicar que desde pequeno ele já é um consumidor, seja na cantina da sua escola, o que ele tem direito, como que ele pode exercer, para ele também levar para dentro da sua casa a informação, e tem que se criar realmente a cultura, né, do conhecer o seu direito e buscar mecanismos para defendê-lo. Mas a gente encontra um pouco de resistência, essa é a grande dificuldade hoje do órgão. Falamos junto, mas até nesse dia do doutor Filomeno colocando, né, talvez nós tivéssemos que trabalhar a questão do consumidor mais ou menos como se começa, né, vamos dizer assim, porque também a gente não vê isso de uma maneira muito intensa, mas na medida em que acontece com o direito à questão ambiental. Né? Então são as crianças que, por via das vezes, vai levar a informação e vai cobrar do pai determinada postura em relação ao meio ambiente, né? Com a introdução da educação financeira agora nas escolas também, isso vai de encontro aos interesses do consumidor, né? Alguns estados, inclusive, têm essas noções de consumidor dentro das grades curriculares. Então, aos poucos, né, embora venha assim meio devagar, mas aos poucos acho que a gente vê que está aprimorando, né? Você está conseguindo cada vez mais atingir o consumidor. Porque até para nós, né, que temos um certo esclarecimento, às vezes nós ficamos em dúvida se é direito nosso pleitear aquilo ou não, né? Se eu posso brigar por aquilo ou não, certo? Imagine para
para a massa, para a maioria da população, né? E uma coisa que a gente verifica, a questão da data de validade. Muita gente ainda não se atenta para a data de validade. Ela não vai questionar, bom, isso aqui a data de validade está próxima, eu não vou usar já. Às vezes leva, vence lá na sua casa e você nem utilizou. E você não fez o uso. Né? Então falta essa organização, as pessoas, muitas vezes, têm a preguiça de buscar informação, né? Você compra, você tem o hábito de pegar na prateleira do mercado, colocar no seu carrinho e guardar no seu armário. Você não verifica se está para vencer, para você organizar realmente um melhor aproveitamento daquele material que você adquiriu. Então, isso ainda é... Eu vou até dar uma dica aqui com essa questão do código de barras, né? Principalmente no supermercado, passar os produtos rapidamente, né? Tem ocorrido muito, já aconteceu comigo em 2 oportunidades no mês passado, de registrarem 2 vezes o mesmo produto, doutora. Isso é caso, por exemplo, se a empresa não fizer o ressarcimento, é caso de procurar o PROCON? Com certeza. Toda vez em que se verificar a existência de uma relação de consumo, é caso de PROCON. E até aproveito a oportunidade, né, para explicar. A gente sempre explica isso porque existe uma dúvida do que é a relação de consumo, né? Então, para ficar bem claro, a relação de consumo a gente sempre fala que é uma relação triangular. Que na ponta eu vou ter um produto ou um serviço, na outra tem o consumidor, aquele que vai adquirir esse produto ou serviço, e na outra o fornecedor que está me disponibilizando. Né? E mais que isso, deve ter sempre presente a habitualidade. Então, toda vez que você verificar essa situação, como é o caso, então, você adquiriu um produto, passou mais de uma vez, existe uma relação de consumo. Tem o produto que você adquiriu, o mercado que te forneceu, e você que foi lá e adquiriu, que é o consumidor. Existe uma habitualidade na prática? Também existe. Tá, configurou a situação, é PROCON. Aí, sempre que se verificar isso, existe a intervenção do PROCON. E até a gente ressalta que existe uma confusão e uma dúvida, né? As pessoas às vezes acham que a pessoa física não é fornecedor, e ela pode ser. Então, para exemplificar, uma pessoa que eventualmente todo dia leva bombons na escola para vender para os colegas, faz parte da forma dela de ter uma renda. Ela é fornecedor, ela não tem uma empresa, ela não tem uma estrutura empresarial, é informal, mas ela é fornecedor, na medida em que ela está te oferecendo um produto, e ela faz aquilo com habitualidade de uma forma de obter renda. Né? Diferentemente do caso em que você tem o teu carro, você quer trocar e você vendeu, é ocasional. Aí então, tive o produto, tive o consumidor que comprou, eu estou vendendo, mas eu não tenho relação de consumo, na medida em que não existe a habitualidade. Uma vez estabelecido o ponto de venda, já existe a relação de consumo, não é isso? Exatamente. Outra dica que eu vou dar também muito importante, que eu tenho constatado, certo, para vocês consumidores, e também é caso para PROCON, na minha opinião, né? É quando você chega no supermercado, encontra a promoção, a oferta lá, a plaquetinha com a oferta, né, indicando que aquele produto custa X e você pode levar ele por Y, só que quando você vai no checkout, no caixa, né, é registrado o valor não de oferta, mas o valor tem que ficar atento, normal do produto. Então você tem que conferir a nota do supermercado. Tem que ficar atento. O consumidor deve estar atento e verificando essa prática, ele deve informar o PROCON para uma equipe de fiscais posta ao local, constatando o autuado incrível. Foi bom a senhora tocar nesse assunto, doutora. Então o PROCON tem uma equipe de fiscais que, uma vez tendo uma ocorrência, e o consumidor pode acionar pedindo uma fiscalização. Exatamente. Desde outubro de 2010, nós demos início ao trabalho de fiscalização em Bauru, então não havia. E aí a gente pede essa colaboração da sociedade. Toda vez que verificar que existe uma infração, que ela leve ao nosso conhecimento a situação, seja por e-mail, por telefone, pessoalmente, para que a gente possa, no local, verificar em se constatando realmente a situação irregular, possa ser autuada a empresa. Tá ótimo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Fernanda de Assis Pegoraro, que é a coordenadora do PROCON aqui em Bauru. Né? O PROCON fica localizado ali no Poupa Tempo, na Avenida Nações Unidas, próxima à Igreja Nossa Senhora da Aparecida, que discorreu aí sobre os 21 anos do Código de Defesa do Consumidor, sobre o Código de Defesa do Consumidor e sobre os seus direitos de consumidor. Muito obrigado, viu, doutora, pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade. E também agradeço a doutora Rossana por ter acompanhado nessa entrevista. E eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.